eu venho de uma família bem pobre. Nós éramos os mais pobres dos pobres que vocês possam imaginar. A minha mãe, o meu pai, a minha irmã, o meu irmão e eu. Eu quero que você ouça o que eu vou passar para você hoje. O meu pai era peão de fazenda, eu não sei quantos sabem do que eu estou falando, mas ele era aquele homem que ele tomava conta do gado, amansava cavalos bravos e ele era uma pessoa muito dura. Ele se tornou alcoólatra, ele se embriagava muito e por conta do alcoolismo, meu pai agredia minha mãe com frequência. Estão ouvindo? A minha mãe era bem jovem, com 3 crianças e o meu pai, ele lidava com a esposa e com os 3 filhos, assim como ele lidava com os animais. Era assim que ele agia dentro de casa. O pouco dinheiro que ele ganhava ali na fazenda, ele gastava com a bebida alcoólica e com os amigos e com mulheres. Nós morávamos num rancho ali na fazenda e aquilo era de chão batido. Muita gente que está aqui sabe do que eu estou falando. Era chão duro, que a minha mãe jogava água para varrer, para que não levantasse poeira na hora que ela estava varrendo. Nós não tínhamos muita mobília, não tínhamos muita coisa em casa, porque o meu pai, por conta do alcoolismo, ele não parava em emprego algum, em fazenda alguma. Frequentemente estávamos mudando de fazenda em fazenda. Estão ouvindo? E por essa razão nós não tínhamos mobília alguma. As coisas eram feitas de pau, a mesa e as camas eram feitas desse modo. E o colchão era de palha, cheio de palha de espiga de milho. Um dia aconteceu. A minha mãe, ela não suportava mais as agressões. E então ela tomou uma decisão. Ela pegou as 3 crianças, a minha irmã com mais ou menos 7 anos de idade, o meu irmão mais ou menos 6 anos e eu mais ou menos 4 anos de idade. Ela pegou as 3 crianças e saiu de casa, foi embora. Ela não quis ir para onde morava a sua família, porque ela sabia que o meu pai iria atrás. Estão ouvindo? Então ela foi para uma cidade grande, levando 3 crianças, uma mulher de roça, sem profissão, sem parentes ali, sem amigos, sem ninguém para ajudar. E ela chega ali naquele lugar, o único trabalho que ela conseguiu foi lavação de roupa e passação. Ela saía todo dia, de manhã e voltava à tarde, e ela voltava com o dinheirinho das compras, da comida para as crianças. O único lugar que ela conseguiu para a gente morar foi um porão de uma casa, era um cômodo só. Eu não sei quantos aqui conhecem porão, mas é a parte de baixo de uma casa, o assoalho de madeira, e ali geralmente é usado como depósito. Ali tinha um cômodo e alguém cedeu aquilo para a gente morar, era um cômodo só. Aquele cômodo era o quarto para nós, aquele cômodo era a cozinha, era a sala. Nós só tínhamos aquele cômodo na nossa casa, estão entendendo? E todos os dias a minha mãe saía para lavação de roupa e para passação. E ela dava um duro, a minha mãe foi uma heroína. E ela chegava em casa com o dinheirinho e comprava alguma coisa para a gente comer. E a minha irmã foi colocada na escola. Ela começou a estudar e frequentava a escola. E eu era o caçula, o mais novo, e eu fazia os deveres que ela fazia em casa, eu fazia com ela. Eu tinha 4 anos de idade, então ela foi aprendendo, eu fui aprendendo junto, com 4 anos de idade, por fazer com ela os deveres de casa. Agora ouça o que eu vou dizer a vocês. Um dia aconteceu
A minha mãe, ela começou a sentir muitas dores. E ela mesmo assim, ela se esforçava, ela ia para lavação de roupa e para passação, ela não sabia o que era. Ela tentou algum chá, algum remédio caseiro para aliviar as dores. E mesmo sentindo dores, ela ia para a labuta, para conseguir o sustento para as 3 crianças que estavam em casa, se é que pode chamar de casa, aquele quartinho de porão. E chegou o dia que ela não teve mais forças para ir para o trabalho. Ela procurou o hospital, nós éramos 3 crianças, nós não sabíamos o que estava acontecendo. E ela ficou 3 dias no hospital, internada. Nós não tínhamos parentes, não tínhamos amigos, não tínhamos ninguém por nós ali. A minha irmã, já com 7 anos de idade, ela fazia comida para nós, nós comíamos e nós ficávamos esperando todo dia a mamãe chegar. Depois de 3 dias, eu não sei, 3 dias ou 4, mas a ambulância trouxe a minha mãe de volta. Eles trouxeram a minha mãe numa ambulância, deitada da maca, ela já não andava. Ela foi trazida para casa desenganada pela medicina. A medicina não deu resposta para o incômodo dela, eles não sabiam o que era. Hoje nós sabemos, era câncer. Mas não havia essa incidência de câncer como tem hoje. Não era tão comum como é hoje. E eram médicos especialistas em algum lugar que sabia diagnosticar o problema do câncer. E então, ela foi trazida da Santa Casa de Misericórdia para casa. A ambulância encostou lá, eles desceram ela na maca e colocaram ela na cama. Ela já não andava mais, ela estava paralisada. E a minha irmã, ela continuou fazendo a comida para nós. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Ela está deitada, ela gemia muito, sentia muitas dores. E nós não sabíamos o que fazer, não tínhamos amigos, não tínhamos parentes, não tínhamos ninguém que pudesse estender a mão e nos ajudar. Estão ouvindo? E chegou o dia que a minha irmã, ela foi nas latas de mantimento para fazer a comida para nós, como de costume. E quando ela pegou a lata, ela balançou, só tinha alguns grãozinhos de cereais dentro da lata. Não tinha nada para fazer para a gente comer, porque ela cozinhava para nós, as crianças, e dava para minha mãe na cama também. E então a minha irmã, ela teve uma ideia. Ouça o que eu estou falando. Naquele quartinho de porão, a minha irmã pegou a lata de mantimento e balançou a lata e não tinha nada para fazer para a gente comer. Ela teve uma ideia, ela pegou na mãozinha do meu irmão, do meio, eu tinha perto de 5 anos de idade agora. Ela pegou na mãozinha do meu irmão e ela saiu para as ruas para procurar comida na lata do lixo. Nós não tínhamos o que comer, não tínhamos parentes, não tínhamos amigos, não tínhamos ninguém por nós. Nós não tínhamos ninguém que pudesse estender a mão para nos ajudar. Eu estava vendo o programa do governo Fome Zero. Poucas pessoas sabem o que é isso. Poucas pessoas sabem o que é chegar na lata de mantimento e não ter nada para comer. E a minha irmã, ela saiu para a rua com meu irmão. E à tardezinha ela voltou. E ela trazia umas sacolinhas na mão, o meu irmão trazia outras. Eles trouxeram legumes que encontraram nos caixotes de lixo dos supermercados, podres. E quando chegou em casa, ela cortou a parte podre. Uma menina de 7 anos de idade, está ouvindo o que eu estou falando? Ela cortou a parte podre dos legumes, lavou e colocou num caldeirão para fazer uma sopa.
Ela saiu e foi no açougue da esquina e ela pediu ao açougueiro ossos. Ela disse: moço, arruma ossos para a gente ferver na sopa. Erga sua cabeça e olha aqui para mim. Todos os dias aquela sopa era café da manhã para nós, era o almoço e era a janta. Está ouvindo o que eu estou falando? E a minha mãe está no leito de morte, a sombra da morte já estava sobre ela. Nós não sabíamos, eram 3 crianças. E ela gemia, e sentia muitas dores, e ela estava definhando, ela não andava. Mas um dia aconteceu. Como de costume, a minha irmã pegou na mãozinha do meu irmão e saiu para procurar comida nos caixotes de lixo. E quando foi à tardezinha, ela voltou trazendo, como de costume, as sacolinhas com alguma coisa dentro, alguns legumes, algumas frutas podres. E ela trazia na mão um livrinho desse aqui. A minha mãe está no leito de morte. A sombra da morte estava sobre ela. E a minha irmã chegou com aquelas 3 sacolinhas e disse: mamãe, olha que livrinho bonitinho, eu achei no lixo. Eu achei na lata de lixo. Está ouvindo, igreja? A minha irmã saiu para buscar a comida para nós e ela voltou com o pão da vida. Ela voltou com o pão da alma. Ela voltou com o pão que sacia a fome da alma humana. Ela voltou com o pão da vida. O pão da alma. Está ouvindo, igreja? A minha mãe pegou o livrinho, ela não sabia o que era. Ninguém nunca tinha batido na nossa porta para falar de Jesus para nós. Está ouvindo? E ela pegou o livrinho ali no leito de morte, a sombra da morte já estava sobre ela. Ela abriu e começou a ler. Eu não sei onde ela leu, eu não sei que página ela abriu, mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo entrou naquele porão. O poder de Deus entrou naquele porão e tocou a minha mãe. Ela se levantou da cama, daquele leito de enfermidade, ela movia as suas pernas, e ela chorava, e ela dizia: eu estou curada, Jesus Cristo me curou. Ela dizia: eu estou curada, Ele me curou. Jesus me curou, Ele me curou, eu estou curada. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Eu vou dizer a você que veio aqui hoje: você pode ser um doutor, você pode ser um PhD em qualquer ciência, mas eu digo a você, isso aqui é poderoso. A palavra de Deus é poderosa. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Esta é a razão porque eu dou graças a Deus por esses guerreiros incansáveis chamados Gideões. Eles estão de escola em escola, de presídio em presídio, de hospital em hospital, ainda que a pessoa não dê valor e jogue no lixo, mas do lixo Deus salva uma família como salvou a minha. Do lixo Deus toca vidas como tocou as nossas vidas. A minha mãe foi curada pelo poder da palavra de Deus. Ela chorando ali, nós éramos 3 crianças, e filho, criança, quando vê a mãe chorando, chora também. E nós começamos a chorar também, nós não sabíamos por que ela estava chorando. E cada um segurava na sua camisola, um segurava de lá e o outro de cá, e ela está chorando, e ela está dizendo: Jesus me curou. E de repente ali, naquele quartinho de porão, ela dobrou os seus joelhos, sem que ninguém ensinasse a ela. E ela, com lágrimas banhando o seu rosto, ela disse: Jesus, perdoa os meus pecados e salva a minha alma. Está ouvindo o que eu estou falando? Lá naquele quartinho de porão, Jesus Cristo entrou lá, curou a minha mãe. E ela dobrou os seus joelhos e entregou a sua vida a Jesus. Ela se levantou daquela oração
E ela bateu a mão na minha cabeça. Nós estávamos chorando, as 3 crianças chorando. Eu tinha 5 anos de idade, perto de 5 anos de idade. Ela bateu a mão na minha cabeça. Ela disse: esse meu filho vai viver para falar desse livro. Ela disse: enquanto esse meu filho viver, ele vai falar desse livro. E esta é a razão por que eu vim aqui esta noite.